de todo, mesmo. Até o parques de diversões esteve proibido até há bem pouco tempo. E mesmo depois da liberalização da nossa atividade, para voltarmos já, para retomarmos a nossa atividade, as autarquias e municípios não estão muito abertos a isso. Têm medo. Por um lado compreendemos, por outro não. É uma dualidade de critérios, porque, quer dizer, nós entramos num centro comercial, no shopping, desinfetamos as mãos à entrada e depois não vejo mais ninguém desinfetar nada. Neste recinto, onde todos os anos se faz a Feira de São Mateus, estão agora 25 empresários. Normalmente estaria o dobro. Até ao final do mês de setembro, o lugar está garantido durante o evento Cubo Mágico, organizado pela autarquia de Viseu. E depois disso, logo se vê. Só começamos a trabalhar em junho e terminamos em novembro. Só que não sabemos se para o ano vai continuar assim, então iríamos estar muito tempo parados mesmo. Este evento veio salvar um bocadinho a nossa vida. A Feira de São Mateus é a maior feira ibérica de características populares e não seria justo nem moralmente aceitável que fechássemos a porta este ano de dificuldade e este ano de crise a um setor que está a sofrê-la de forma muito particular. E, portanto, com todas as normas de segurança, de proteção, cumprindo estritamente aquelas que são as orientações da Direção-Geral de Saúde, foi possível aqui criar uma área de diversões. A Feira de São Mateus atingiu nos últimos anos uma média acima de 1 milhão de visitantes. As imagens de arquivo são a prova de uma feira popular antes de se ouvir falar de Covid-19. A organização deste ano é mais modesta. Não pretende ser uma Feira de São Mateus em ponto pequeno, quer antes dizer que se estes empresários desaparecerem, em 2021 será ainda mais difícil sonhar com o passado sem pandemia. Situação complicada também noutro setor. O Sindicato da Hotelaria do Norte garante que 10% a 15% das empresas do setor continuam encerradas. Esta manhã houve uma ação de protesto em Braga para exigir o regresso ao trabalho. Os dados são ainda provisórios, mas o Sindicato da Hotelaria do Norte não tem dúvidas de que há ainda demasiados restaurantes, cafés ou hotéis de portas fechadas. Cerca de 10 a 15% das empresas não reabriram. Os trabalhadores já estão há 4 meses em layoff, estão com perdas enormes salariais e é preciso agora que as empresas reabram, que existem ajudas para isso, que os trabalhadores ocupem efetivamente o seu posto de trabalho, que recebam os seus salários e os seus direitos que tinham e os salários que estavam em atraso o mais rápido possível. E numa ação em Braga, o sindicato garantiu que para muitos trabalhadores da hotelaria e restauração, a situação atual não é sustentável. Durante 8 anos o turismo deu lucros imensos às empresas e no prazo de 15 dias as empresas vêm dizer que já não têm dinheiro. A gente está a ver que isto está a retomar lentamente, mas já há retoma de atividade. Nós já temos aí hotéis com ações, os cafés já estão a funcionar, os restaurantes, aliás, praticamente muitos restaurantes trabalharam durante o período da pandemia com takeaway e foram faturando. Desde o início da semana passada, os sindicatos do setor têm andado quase todos os dias na rua. Esta quinzena de protesto termina na próxima sexta-feira. Os supermercados Pingo Doce e Auchan estão a ser acusados de deitarem ao lixo comida em boas condições. Só no caso de um Pingo Doce de Lisboa foram encontrados pelo menos 40 quilos de pão, vários quilos de legumes e fruta e ainda legumes embalados. Produtos biológicos, cogumelos, fruta, sumos, legumes. As imagens publicadas no Instagram mostram vários quilos de legumes, fruta e pão em boas condições que 2 amigos encontraram num caixote do lixo junto a um supermercado do Pingo Doce. Nós abrimos um caixote de lixo e tinha realmente um saco muito grande cheio de sobras de laranjas de fazer sumos. E nós pensamos, ok, não tivemos sorte. Mas como eu sou um bocadinho teimoso, eu disse, deixa-me eu tirar este saco e deixa ver o que é que está por baixo. Mas como eram muitos quilos, tivemos que ser os 2 a tirar. E quando tirámos os 2 sacos, ficámos parvos com a quantidade de comida embalada e dentro do prazo. Em comunicado, o Pingo Doce afirma que está a averiguar o que poderá estar na origem desta situação, que vai contra as regras estabelecidas pela companhia. O Pingo Doce garante ainda que tenta combater o desperdício alimentar e que no ano passado evitou o desperdício de mais de 10.700 toneladas de alimentos.
Numa segunda ronda pelos caixotes do lixo, junto a outros hipermercados, o resultado foi este. Portanto, a data de consumo destas folhas de ervilha e de alface é dia 6 e hoje é dia 3. Portanto, temos pão, toda esta mesa de legumes, frutas, em perfeito estado. Na segunda volta é que a coisa ficou realmente grave, preocupante, revoltante e foi emocionante sairmos do carro e vermos que a tampa do caixote de lixo não fechava porque existiam 40 kg de pão fechados, embalados. Foi só literalmente pegar, retirar do lixo e pôr dentro da nossa viatura. Mais uma vez foram vistos produtos em boas condições para consumo, desta vez do hipermercado Auchan, que em comunicado diz que o desperdício alimentar é uma das grandes preocupações da companhia. O presidente da Associação Alimentar ReFood diz que situações como estas não são novidade. No momento, quando passa uma associação, como o ReFood ou outra, para buscar comida, pode ser que não foi feito o trabalho de separação. As pessoas dizem, hoje não temos nada. Não é bem verdade que não tem nada. A verdade é que não teve tempo para separar, para entregar. Aquela comida ainda foi tirada dos prateleiros e tem ido para algum lado. Então, coloca no caixote de lixo. O vídeo, partilhado nas redes sociais e visto por mais de 1 milhão de pessoas, surge numa altura em que milhares de famílias em dificuldade por causa da pandemia pedem ajuda às associações alimentares. O número de reclamações disparou durante o período de confinamento. Os consumidores queixaram-se sobretudo das compras online, em supermercados e das entregas de encomendas. Cila Barros fechou a porta do cabeleireiro quando a pandemia rebentou em Portugal e ficou confinada em casa. Pertence ao grupo de risco e não arriscou sair à rua. Como muitos, voltou-se para as compras online. Ao comprar online através do Continente, que estava com uma espera de 2-3 dias. Tinha que estar em lista de espera e só passado 2-3 dias é que eles entravam em contato comigo para dizer quando é que ia receber as compras, neste caso as compras para a minha casa, não é? Com as lojas encerradas, aumentaram as compras através da internet e subiram também as reclamações. Só a DECO, até final de julho, recebeu cerca de 4.300 queixas relacionadas com as compras online. Representa um aumento de mais de 300% face ao mesmo período do ano anterior. Houve um aumento também nas compras online superior a 500%, sobretudo quando pensamos então no setor da alimentação, a explosão de solicitações foi de facto muito significativa. O maior número de reclamações concentra-se nas compras nos supermercados online e nas entregas. Micheline já desistiu de esperar pelas encomendas que fez. Eu comprei produtos de maquiagem, paletas de maquiagem, foi da China, no AliExpress. E não chegaram ainda, foi em janeiro que eu comprei. Normalmente chegava com um mês e até hoje não chegaram. E o que é que eu também não tive resposta dos fornecedores. Já tentou contactá-los? Já tentei contactá-los, mas não tive resposta. Os principais problemas, não obstante serem aqueles que suspeitávamos, como a não entrega de bens ou o atraso muito significativo na entrega de bens, ou questões relacionadas com a falta de confiança na segurança dos meios de pagamento, acabam por nos deixar aqui apreensivos porque percebemos que há aqui de facto se quiser, uma fragilidade na literacia digital dos consumidores portugueses que é verdadeiramente preocupante. O aumento da procura através dos canais digitais é uma tendência que veio para ficar, segundo os especialistas. E a pandemia veio testar a capacidade logística das marcas para garantir a entrega dos produtos. Em muitos casos, a experiência não correu bem. O Tribunal Constitucional diz que o governo dos Açores violou a Constituição ao impor uma quarentena a quem chegasse ao arquipélago. Confirma assim a decisão de primeira instância, que já tinha dado razão a uma queixa apresentada em maio.
Para travar o contágio por Covid-19 nos Açores, o Governo Regional determinou em março que todos os passageiros que chegassem à ilha ficariam confinados por 14 dias num hotel da região, com despesas pagas pelos próprios a partir de maio. Acontece que, em maio, um desses passageiros, piloto de uma companhia aérea internacional, com residência na ilha de São Miguel, foi encaminhado, como todos os outros, para um confinamento numa unidade hoteleira sem direito a contacto com a família, sob vigilância policial e sem ter sido sequer rastreado. Considerando que a situação violava direitos fundamentais, apresentou um pedido de habeas corpus que o Tribunal de Ponta Delgada acabaria por dar provimento, afirmando que o Governo Regional não tinha competência para restringir direitos, liberdades e garantias. Mas o Ministério Público recorreu para o Tribunal Constitucional, alegando que a decisão do Governo Regional ocorria num contexto de epidemia e as autoridades sanitárias poderiam tomar as medidas que achassem necessárias para travar a propagação da doença. Agora, o Tribunal Constitucional vem dar razão à primeira instância. Conclui que a medida de quarentena obrigatória imposta pelo Governo dos Açores viola a Constituição, afirmando que todas as normas disciplinadoras de um direito de liberdade e garantia carecem de uma autorização prévia da Assembleia da República. Mas não fosse a queixa de um cidadão comum, nenhum outro representante da nação questionaria a ordem regional. Temos um sistema que é muito generoso, na medida em que confere legitimidade a várias instituições, a vários representantes institucionais, para se poderem dirigir ao Tribunal Constitucional e para poderem suscitar aqui pedidos, como por exemplo o Provedor de Justiça, o Presidente da República, o Representante da República com algumas limitações, o Procurador-Geral da República. Eu objetivamente não encontro razões para que isso não tenha sido feito por qualquer um destes atores de que eu falei, porque de facto uma das funções que eles têm à luz da Constituição é pugnarem pela defesa das normas constitucionais.